Bom, gente, como eu falei aqui, esse exercício 8 é para encontrar a transformação, tá? É, cuja reflexão, que é uma reflexão através da reta y igual a 3x. O que eu vou fazer aqui é um similar, tá? Eu vou fazer através da reta y igual a 2x, tá bom? Porque aí vocês podem repetir para esse mesmo exemplo aí, né? Esse exercício aí. Agora, é tipo assim, na verdade eu devia ter invertido aí os itens, né? Primeiro encontrar a base alfa de R2, tal que a matriz em relação a essa base seja 1, 0, 0, menos 1. Né? Então, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês, né? Vou mostrar para vocês o que seria uma reflexão através de uma reta, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma reta no meu espaço, e aí eu tenho um vetor aqui, um vetor U. Qual seria a reflexão desse vetor em relação a essa reta R? Né? A reflexão, eu vou baixar uma perpendicular aqui à minha reta R, como se a R fosse um espelho, tá? Então, vocês devem lembrar isso da física. Esse ângulo alfa aqui, eu vou repetir para o lado de cá. Então, esse vetor aqui vai ser o vetor U refletido, tá bem? E, obviamente, né, vamos pensar assim, se esse vetor U for perpendicular, o vetor U já for perpendicular à minha reta, a reflexão dele, quem vai ser? Aí eu tenho que trazer o mesmo tamanho aqui, né? A reflexão vai ser menos ele, tá? A reflexão vai ser menos 1. E se um vetor estiver exatamente em cima da reta, tá? Se o vetor V estiver em cima da reta, então a reflexão vai ser o próprio vetor V, né? Porque eu tenho um ângulo zero aí com a reta R, tá certo? Então, isso é o que a gente conhece, né, geometricamente como reflexão. Agora, vamos trazer isso para o nosso ambiente, né, a nossa situação. Vamos imaginar, antes de fazer para y igual a 2x, vamos imaginar que eu quero uma transformação linear que seja uma reflexão, tá? Sobre a reta y, através da reta, né? Y igual a x, essa reta aqui. Vocês sabem que essa é uma reta que faz 45 graus ali e tal. Bem, então não fica difícil eu determinar qual é a matriz dessa transformação. Lembrem que quando eu conheço a transformação sobre vetores de uma base, eu conheço a transformação, tá? Então, se eu fizer, né, do vetor 0, 1, desculpa, do vetor 1, 0, né, da base canônica, vamos colocar assim, essa T do vetor 1, 0, se eu fizer a reflexão, obviamente, eu vou cair aqui no vetor 0, 1, tá? Vai ser o vetor 0, 1. E se eu fizer a do 0, 1, vai voltar para o vetor 1, 0. Isso está claro para vocês, né? Sim. Então, eu estou na base canônica, tá? Como é que é o vetor 0, 1 escrito na base canônica? É 0 vezes o vetor 1, 0, que é o primeiro vetor da base canônica, mais uma vez o vetor 0, 1, que é o segundo vetor da base canônica. Então, é o próprio, como está aqui, né? E vai ser a mesma coisa aqui. É 1 vezes o vetor 1, 0, mais 0 vezes o vetor 0, 1, também, que é como está aqui. Então, essa matriz, ela é fácil de achar. Vai ser a matriz 0, 1, 1, 0. Essa é a matriz da reflexão através da reta y igual a x, tá? Muito bem. Aí, se eu quiser complicar, vamos lá, reflexão através eu conheço, através da reta y igual a 2x. Bom, a geometria aqui já vai ficar mais complicada, porque olha só, né? Vou fazer o desenho aqui. Então, a reta y igual a 2x, eu marco 1 aqui,
Marco 2 aqui. E ela vai passar por esses dois pontos aqui. Ah, vamos fazer a reta vermelhinha. Se eu estou fazendo o eixo todo preto, vamos fazer assim para destacar. Vamos lá, vamos ver. Aqui, pronto. Tá? Essa aqui é a reta y igual a 2x. Né? Bem, e agora? Vou fazer verdinho. Qual seria a reflexão do vetor 1, 0 da base canônica? Esse ângulo aqui, ele não é 45 graus, tá? Quando eu baixo uma perpendicular aqui, vai bater aqui, ó. Será que é fácil descobrir quem é esse vetor? Não é tão fácil, né? Não é tão fácil, geometricamente falando. A mesma coisa acontece com o vetor 0,1. Também não é tão fácil descobrir geometricamente, seno, cosseno, vai entrar um monte de cálculo aí da geometria para a gente poder descobrir quem é esse vetor aí. Aí a gente lança a mão da mudança de base. Por quê? Se eu definir como uma base, olha só, que vetores a gente conhece a reflexão sobre essa reta aí? Não é difícil você determinar. Dá uma olhada nesse desenho que eu fiz aqui. Um vetor que está em cima da reta, a reflexão dele é ele mesmo. E um vetor que está perpendicular a essa reta, tá? A reflexão dele é menos ele. Então, é só eu pegar uma base que seja assim. Um vetor em cima da própria reta, eu vou pegar o vetor 1, 2, tá? E eu vou pegar um outro vetor que seja perpendicular a ele. Ah, ficou bem torto aí, né? Vamos fazer um desenhozinho melhor. Um vetor perpendicular, finge que é esse aqui, a ele, tá? Então, olha só, se eu for fazer a minha T do vetor 1, 2, vai dar o próprio vetor 1, 2, porque ele está em cima da reta. Se eu for fazer, agora eu quero que vocês me digam, me dá um vetor perpendicular ao vetor 1, 2. Eu vou dizer para você que é o vetor, por exemplo, menos 2, 1. Por quê? Porque o produto escalar entre eles tem que dar zero. Se eu fizer o produto escalar lá, 1, 2, vezes menos 2, 1, né? Multiplica aqui, ó, e soma, né? Então, vai ficar menos 2 mais 2, que dá zero. Então, esses dois vetores são perpendiculares. Então, a T de menos 2, 1 vai ser o vetor simétrico dele. Vai ser o vetor menos ele, né? Vai ser o vetor 2 menos 1. Entendeu? Então, quando eu troquei o meu referencial, essa reflexão eu conheço para alguns vetores, né? Então, repara, se eu considerar como base B, vamos botar base alfa, se eu considerar como base alfa, esses vetores, ou seja, o vetor 1, 2 e o vetor menos 2, 1, fica fácil determinar a transformação. Porque vai ficar assim, olha, vou repetir aqui. T de 1, 2, né, que é o próprio vetor 1, 2, olha o que a gente fez aqui na base canônica. Vai ser quem? Vai ser 1 vezes o vetor da base, que é o próprio, né, 1, 2, mais 0 vezes o segundo vetor, menos 2, 1. Tá? E a T de menos 2, 1 vai ser o quê? Vai ser quem? Vai ser o 2 menos 1, que é nenhuma vez o primeiro vetor da base, 1, 2, menos uma vez o segundo vetor da base, que é o vetor menos 2, 1. Tá claro? Então, essa T de 1, 2, né? O vetor 1, 2, a T de 1, 2, escrito na base alfa, vai ser o vetor 1, 0, escrito na base alfa. E a T de menos 2, 1, tá? Vai ser o vetor 0, menos 1, escrito na base alfa. Então, repara,
nesse caso, né, que aí eu tenho a transformação da base alfa, né, a transformação na base alfa para alfa, essa base alfa aqui, a matriz ficou molezinha, que é 1, 0, né, olha lá, 1, 0 e 0, menos 1. Lembra que vai ser as colunas de cada vetor da base, aplicada a transformação e depois escrito na base, né? Então, é isso aqui. Então, a primeira parte do exercício já está lá concluída, olha aqui, né? Esse item B aqui. Então, essa base alfa que a gente está procurando é essa aqui que eu encontrei, tá? Essa aqui que eu coloquei para vocês. É essa base alfa aqui. Muito bem. E agora, quem é a transformação? Aí é que a gente vai usar a composição, né? E o lance da matriz inversa, tá bom? Vou fazer o esqueminha de novo, ó, para vocês se situarem. Eu estou aqui com R2. Eu conheço a transformação na base alfa para alfa, representada por essa matriz. Para eu conseguir a matriz da T, tá? De R2 para R2. Na base canônica, eu vou botar um Czinho aqui só para vocês terem essa noção. Se eu quiser essa matriz aqui, T, aí quando é base canônica, a gente não põe nada, tá? O que eu tenho que fazer? Eu preciso dessa matriz mudança de base, da base alfa para canônica. E preciso também da matriz mudança de base da canônica para alfa. Essa aqui, de alfa para canônica, é fácil, tá? A matriz I da base alfa para canônica é simplesmente pegar os vetores da base alfa e escrevê-los na base canônica, moleza. Então, eu simplesmente vou colocar nas colunas os vetores da base alfa aqui. 1, 2, menos 2, 1. 1, 2, menos 2, 1. É essa matriz aqui. Aí, a matriz mudança de base de canônica para alfa vai ser a inversa dessa, né? Vai ser a inversa dessa matriz aqui. Tá? Essa inversa aqui não é difícil, né? Quem é o determinante? O determinante dela é 1 mais 4, 5. Então, não sei se vocês se lembram. A inversa é assim. Na diagonal principal, a gente troca um pelo outro. Então, os dois são iguais, vai continuar. Tá? E na diagonal secundária, a gente troca o sinal. Então, vai ficar 2 aqui e menos 2 aqui. E depois, divide tudo pelo determinante que a gente tinha encontrado, que era 5, né? Isso. Essa é a matriz inversa. Tá? E aí, para a gente encontrar a T? Quem é a T? Olha para o esqueminha aqui. Vai ser essa matriz vezes essa, vezes essa. Então, é a matriz I da alfa para canônica, vezes a matriz T, que a gente encontrou, da base alfa para alfa, vezes a matriz I da canônica para alfa. Certo? Então, é só fazer as contas. A matriz T vai ser quem é a matriz I de alfa para canônica. De alfa para canônica éessazinha aqui, menos 2, 2 e 1, essa aqui. A matriz da T, que foi essa que a gente encontrou aqui em cima, ó. Essa aqui. Né? 1, 0, 0 menos 1. 1, 0, 0 menos 1. Vezes a matriz da canônica para alfa, que foi essa que a gente acabou de encontrar. 1 quinto, 2 quintos, menos 2 quintos, 1 quinto. Pronto. E aí, agora a gente faz as contas. Vou multiplicar primeiro essas duas aqui, tanto faz, né? Desde que você mantenha a posição das matrizes, né? Então, eu vou fazer esse primeiro produto aqui. Aí vai dar 1 e 0, fica 1. 0, 2, fica 2. 2 e 0, fica 2.
E 0 menos 1 fica menos 1. Essa vezes 1/5, 2/5, menos 2/5, 1/5. Multiplica aqui. 1/5 menos 4/5, né? Essa é 1/5 menos 4/5 vai dar menos 3/5. 2/5 mais 2/5, 4/5. Agora a segunda linha. 2/5 mais 2/5, 4/5. E 4/5 menos 1/5, 3/5. Então, essa aqui é a matriz da transformação da T. Então, se eu tiver que determinar quem é a T de um vetor xy, né? Essa aqui é a T na canônica, tá? Se eu quiser saber quem é a transformação aplicada a um vetor xy, eu vou fazer menos 3/5, 4/5, 4/5, 3/5 vezes o vetor xy. Então, isso vai dar menos 3x mais 4y sobre 5. E na de baixo, 4x mais 3y sobre 5. Pronto. Se eu quiser escrever assim, alinhado, né? Então, t de xy é igual a menos 3x mais 4y sobre 5, que é a primeira coordenada, e a segunda coordenada, 4x mais 3y sobre 5, que é a segunda coordenada. Cabe fazer aquele teste, né? Vamos ver se essa transformação aplicada ao vetor 1, 2 vai dar ele mesmo, né? Vamos fazer um teste aqui, um teste de conferência. Se tiver errado, eu cancelo esse vídeo e faço outro. Né? Teste de conferência. T do vetor 1, 2. Tá? Quem seria? O x é 1 e o y é 2. Né? Então, é menos 3 mais 8 sobre 5. E a segunda coordenada, 4, o y é 2, mais 6 sobre 5. Quanto dá? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Pronto. Né? E se você for fazer o mesmo teste para o vetor lá, menos 2, 1, também vai dar o inverso. Quer testar? Testa lá o vetor menos 2, 1, né? Que seria o perpendicular a esse aí. Vamos ver quanto que vai dar. O x é menos 2, então. Aí vai ficar 6 mais 4 vezes 1, que é 4, sobre 5. Né? E menos 8 mais 3 sobre 5, que vai dar o vetor 2 menos 1, como a gente já sabia. Tá certo? Então, é bem tranquilo, né? Assim, dá um certo trabalho, mas imagina se eu tivesse que encontrar, né, essa conta aqui usando geometria. O negócio ia ficar feio, né? Não ia ser tão simples assim. Bem, só para agora explicar um pouco essa número 9 aqui, agora aqui complica um pouco mais, porque eu estou com vetores, né? Eu estou fazendo uma reflexão através de um plano. Através de um plano, de novo, que tipo de base eu vou pegar lá no R3? Né? Primeiro, eu vou pegar dois vetores que vão estar sobre o plano, porque aí eu sei que a reflexão vão ser os próprios vetores, tá? E depois um vetor perpendicular a esses dois. Por quê? Porque eu sei que através de um plano, né, dois vetores dentro do plano, a reflexão vão ser os próprios. E eu vou pegar um vetor perpendicular aos dois, porque aí a reflexão vai ser menos ele, através do plano. É a mesma ideia da reta, tá? Quando que eu sei que um vetor está sobre o plano? Quando satisfaz a equação do plano. Né? Obviamente, tem que ser um plano passando pela origem, senão não dá certo, né? Senão a reflexão não vai ser linear.
tá? Então, aqui eu poderia pegar, por exemplo, né? Que vetores? Eu posso pegar o vetor, se eu fizer aí, vou atribuir, né? Tem que dar zero. Então, eu posso colocar, se eu fizer x igual a 1 e y igual a zero, se eu fizer x igual a 1, né? O y igual a zero, o z tem que ser 3, porque para pertencer ao plano. Se eu fizer, por exemplo, x igual a zero e y igual a 1, só para ficar mais fácil, tá? O z tem que ser 3, não, menos 3, né? Desculpa. Menos 3 para dar zero. Se o x for zero e o y for 1, o z tem que ser menos 2 também, para a soma aí também dar zero. E, então, esse aqui seria um vetor da base, esse aqui seria o outro, e o terceiro seria o produto vetorial entre eles. Então, esse aqui seria, vamos chamar aí de uma base gama, né? Então, esse aqui seria o primeiro vetor da base, por exemplo, esse aqui segundo vetor, e o terceiro vetor vai ser gama 1 multiplicado, né, produto vetorial, gama 2, porque aí vai ser perpendicular. E aí eu vou saber essa transformação. Tá? Esse é mais trabalhoso ainda. Aí eu não vou fazer aqui porque teria que gravar um outro vídeo para fazer só esse exercício. Se alguém quiser, eu posso fazer depois. Mas a explicação tá lá, a solução desse exercício tá lá nas soluções, né, dos exercícios desse capítulo. Então, depois que vocês tiveram a explicação aqui da reta, aí vai ficar um pouquinho mais fácil entender, né, o que está por trás da reflexão no plano. Vai ter um pouco mais de letra, vai ter um pouco mais de trabalho, porque aí eu vou estar com uma matriz 3x3, né? Então, mas a ideia é a mesma, tá? O procedimento é o mesmo, tá bom, minha gente? Então, bons estudos aí, que corra tudo bem, tá? Aquele abraço.